A humanidade sempre teve uma atração meio que irresistível por olhar para cima, né? A gente vive buscando decifrar os segredos das estrelas distantes e do universo. Mas tem um mundo inteiro, totalmente alienígena, vasto e absurdamente misterioso, que está aqui mesmo, logo abaixo da superfície dos nossos oceanos. Bem-vindos a essa nossa exploração visual, onde hoje o foco não é o espaço sideral, mas sim o nosso incrível e profundo espaço interior. Bom, vamos mergulhar direto nisso, porque a ironia dessa situação é simplesmente fascinante. Pensa no seguinte: é um fato que a ciência tem mapas super detalhados da superfície dos nossos vizinhos cósmicos, tipo a Lua e Marte. Só que, aqui no nosso próprio quintal, as profundezas da Terra escondem quase todos os seus segredos. A esmagadora maioria do fundo do mar ainda é um verdadeiro mistério intocado. E 20%. Esse é o número. É uma fração tão pequena, mas que coloca absolutamente tudo em perspectiva. Apenas 20% dos oceanos do nosso planeta foram realmente mapeados em detalhes até agora. Essa gota d'água no oceano literal é o nosso ponto de partida perfeito para essa descida ao desconhecido. O nosso roteiro de hoje está bem direto. Tópico 1: Espaço versus oceano. 2: A pressão esmagadora. 3: As criaturas da escuridão. 4: O enigma do bloop. E, por fim, o tópico 5: O futuro da exploração. Vamos para a seção 1, espaço versus oceano e a disparidade histórica. Para a gente começar a entender essa jornada, é fundamental olhar como essas duas fronteiras gigantescas foram tratadas no último século e, especialmente, em termos de foco e, claro, de dinheiro. E olha, os números falam por si só. Pegando os dados lá de 2013, o abismo financeiro é gritante. Enquanto o Programa Espacial dos Estados Unidos levou cerca de 3,8 bilhões de dólares para explorar o vácuo sideral, a pesquisa oceânica ficou com minguados 23,7 milhões. É uma disparidade monstruosa. Isso mostra muito bem para onde os olhos e as carteiras do mundo todo estão apontados. E isso ilustra brilhantemente uma daquelas curiosidades históricas que muita gente esquece. Sabia que 9 anos antes da Apollo chegar na Lua, lá em 69, a humanidade já tinha alcançado o ponto mais profundo que conhecemos? Foi em 1960, com o submersível Trieste, chegando na Fossa das Marianas. E depois disso, décadas inteiras se passaram até que o diretor James Cameron decidisse voltar ao Challenger Deep só em 2012. Mas aí fica a pergunta: por que a gente demorou tanto para voltar lá embaixo? Isso nos puxa direto para a seção 2, a pressão esmagadora descendo as zonas hadais. O desafio físico que a gente encontra lá é assustador. O que será que torna descer no abismo do oceano um pesadelo de engenharia tão grande que às vezes é até mais difícil do que mandar um foguete para fora da Terra? A resposta se resume a uma coisa: pura força física. Para colocar em perspectiva, olha esse contraste. Lá no espaço, na órbita baixa da Terra, as naves estão lidando com um vácuo, uma pressão de tipo 1 trilionésimo de uma atmosfera. É quase nada. Agora, desce 11 quilômetros lá na Fossa das Marianas. A pressão da água bate 1.100 atmosferas. Isso dá mais de 15.000 PSI. É um ambiente absolutamente hostil e brutal. Para você conseguir visualizar o nível do absurdo que são esses 15.000 psi, imagina um elefante africano gigante. Agora imagina o peso inteiro desse bicho pisando em cada único centímetro quadrado do seu corpo, ao mesmo tempo. Nessa profundidade, até a estrutura molecular das células começa a desmoronar. Passando dos 8.200 metros, as proteínas dos animais vertebrados literalmente desestabilizam, a não ser que eles tenham um composto químico todo especial, o óxido de trimetilamina, o TMAO, que é o que impede as células de implodirem. E falando em sobrevivência, chegamos na seção 3, criaturas da escuridão, adaptações abissais. Porque mesmo com esse breu absoluto e essa pressão de esmagar elefantes, o fundo do oceano está muito, mas muito longe de ser um lugar sem vida. Então, o grande lance aqui é entender como a vida sempre dá um jeito. Sem um pingo de luz e sendo esmagada o tempo todo, a evolução precisou ser criativa ao extremo. Um monte de animais ali tem o corpo praticamente todo de gelatina, sem espaços de ar como as bexigas dos peixes normais, senão eles simplesmente estourariam. Como a comida é super rara, a gente vê peixes com bocas que abrem inacreditáveis 120 graus para devorar qualquer coisa que passar pela frente. E o mais bizarro de todos, sem dúvida, o peixe-diabo. Os machos são minúsculos, eles mordem as fêmeas e literalmente fundem as veias deles com as delas, virando parasitas para o resto da vida. Até porque encontrar um par romântico de novo na vastidão daquela escuridão é quase impossível. Agora, o que é realmente incrível nessa parte da adaptação é a bioluminescência.
é aquele brilho natural que alguns animais produzem. Tem bicho usando uma luzinha pálida para atrair a presa, igual um anzol. Mas o peixe-dragão foi além. Ele tem um órgão embaixo do olho que funciona como uma lanterna de luz vermelha. O truque de mestre? A maioria das presas ali não enxerga a cor vermelho. Então ele basicamente tem um farol infravermelho para caçar no escuro que ninguém mais vê. É um verdadeiro triunfo da evolução. Bom, com tanta estranheza biológica rolando, os mistérios do som não ficam muito atrás. E isso nos leva à seção 4, o enigma do bloop, mistérios acústicos. A história é a seguinte: em 1997, os equipamentos da NOAA, aquela agência americana de oceanos e atmosfera, captaram um estrondo super estranho no meio do Pacífico. Eles chamaram de o bloop. Era um som de ultra baixa frequência, só que era tão potente, mas tão potente, que o eco foi detectado a mais de 5.000 quilômetros de distância. Você já imagina o que aconteceu, né? A internet entrou num frenesi absoluto. Por causa dessa potência absurda, a teoria que correu o mundo foi a do mito clássico. Só podia ser um monstro marinho colossal de uma espécie desconhecida e muito, mas muito maior que uma baleia azul. Só que a realidade científica, que a NOAA confirmou anos depois lá em 2005, acabou sendo ainda mais monumental. O famoso bloop era, na verdade, um imenso terremoto de gelo. Eram montanhas de gelo, blocos colossais de glaciares no fundo do Oceano Sul, se quebrando e se fraturando, gerando uma onda sonora tão forte que fez o mar tremer. O mistério do monstro caiu, mas o poder bruto da natureza continuou sendo de arrepiar. E é para desvendar coisas colossais assim que chegamos na nossa seção 5, o futuro da exploração, mapeando o desconhecido. Porque ir atrás de sons gigantes e criaturas brilhantes exige uma coragem e uma tecnologia fora do comum. Vamos avançar e ver como tudo isso se junta na prática da engenharia. Para sobreviver e voltar inteiro da zona DAO, hoje em dia a gente precisa de inovações radicais, tipo o design do Deep Sea Challenger. A sacada genial aqui é criar um veículo que é pesado o suficiente para afundar feito uma pedra usando lastros, mas que pode ejetar esses pesos para conseguir flutuar de volta para a superfície. A pequena cápsula do piloto e os eletrônicos vitais ficam presos em esferas super reforçadas ou afogados em fluidos que simplesmente não podem ser comprimidos. É literalmente a inteligência humana construindo um passaporte de ida e volta para a escuridão total. Diante de tudo isso que a gente viu, fica uma grande reflexão para fechar essa nossa análise de hoje. A gente passa a vida com os olhos vidrados no céu noturno, admirando planetas e galáxias que estão a anos-luz de distância. Mas quando a gente pensa nas tecnologias malucas que estamos criando, nas criaturas surreais que parecem de filme de ficção científica e nas forças gigantescas escondidas a meros 11 quilômetros abaixo do nível do mar, será que a verdadeira fronteira final não é o espaço sideral, e sim esse vasto, escuro e pulsante mundo alienígena do nosso próprio planeta? Fica aí a provocação para instigar a curiosidade de vocês. Até a próxima exploração visual.